Olá, eu sou João Paulo Oliveira, psicólogo, especialista em saúde mental coletiva e mestre em família na sociedade contemporânea pela Universidade Católica do Salvador. Neste canal, abordaremos absolutamente tudo sobre psicologia, saúde mental, paternidade e relações familiares. Para mais informações, acesse o link que está na descrição. Outro dia me fizeram a seguinte pergunta: João Paulo, por que eu não sinto a alegria de viver? Em um primeiro momento, eu apenas absorvi aquela pergunta e questionei a pessoa com a sua própria dúvida. Por que você não sente a alegria de viver? E ela começou a pensar sobre isso. E começou a me dizer coisas como: porque eu não sinto que a rotina tem sido um fardo, sinto que meu sono é incapaz de descansar o meu corpo e a minha mente. E sinto que por mais que algumas coisas dão certo em minha vida, a minha mente ainda insiste em dizer que as coisas não são boas o bastante. Eu deixei ela pensar por mais alguns segundos sobre tudo que ela dizia e ela continuou falando sobre sua própria existência. Ela começou a pensar sob uma nova perspectiva, complementando: eu até sinto alguns momentos de felicidade. Eu fiquei feliz quando finalmente terminei um trabalho importante. Também fiquei feliz quando percebi que eu havia conquistado um sonho de anos, mas logo depois tudo isso deixa de ser válido e importante. É como se fosse de um segundo para outro essa felicidade acabasse, como em um passe de mágicas, e eu não entendo por que isso acontece. Foi aí que eu questionei se ela tinha alguma hipótese do que poderia estar causando essa visão dela sobre sua própria vida. E ela arriscou dizer: eu já pensei em depressão, mas logo descartei a ideia. Até porque uma pessoa com depressão mal consegue sair da cama e toma banho e não sente prazer em nada, só que eu não vivo isso. Eu até gosto de me cuidar, do meu banho, mas a sensação de vazio ainda persiste em existir. Essa história que eu acabei de te contar não é a transcrição de uma pessoa específica. Essa pessoa não existe. E ela não disse o que eu falei, mas o que eu tenho quase certeza de que você se identificou com algumas partes dessa história, não é? E eu nem estou falando que você se identificou com a falta de alegria de viver, não é isso. Estou falando que você pode ter se identificado com uma das falas dessa minha personagem, na qual ela comenta que acredita não ter depressão porque não fica de cama o dia todo, sem vontade de fazer nada, ou porque ela sente momentos de felicidade. Só que aqui cabe uma observação bem importante. Quem foi que disse que a depressão se manifesta única e exclusivamente em forma de tristeza profunda? Quem foi que disse que a depressão é apenas aquele quadro no qual a pessoa nunca tem um momento de felicidade? Como se ela estivesse fadada a viver momentos ruins o tempo todo. Pois é, acontece que essa ideia de depressão faz parte do imaginário da maior parte das pessoas. Só que, na prática, ela não se manifesta só dessa forma. E pudera, se ela aparecesse só dessa forma, sob a forma de tristeza profunda sem fim. Talvez o seu diagnóstico poderia ser feito muito mais rapidamente, concorda? Bastaria uma pessoa dizer ao seu psicólogo que tem uma tristeza que não acaba e ponto. O diagnóstico ali estaria resolvido. Só que muita coisa pode estar por detrás de uma tristeza. Uma falta de sono, sedentarismo, má alimentação, desidratação e até mesmo um episódio ruim ou pontual em nossas vidas. Então, não podemos simplesmente dizer que quem tem tristeza ao longo do dia tem depressão. Tampouco dizer que a depressão se manifesta apenas como uma tristeza prolongada. Na realidade, a depressão tem muitas formas de se manifestar. Primeiro, porque ela varia de intensidade e forma de pessoa para pessoa, já que cada ser humano tem sua própria história. Segundo, porque podemos pensar em níveis de depressão.
Não que chamemos mesmo de níveis dentro do campo da psicologia. Estou usando essa terminologia apenas para te ajudar a compreender que a depressão não é uma coisa só para todo mundo. Muito depende do repertório de enfrentamento que uma pessoa tem. Mas o que é isso? São aquelas ferramentas psicológicas que vamos adquirindo ao longo de nossas vidas. Quando vivemos coisas ruins e ultrapassamos essas fases com resiliência, construímos ferramentas que guardamos nesse repertório psicológico e acessamos isso mais tarde, quando uma situação semelhante nos acontece. Então, não. Não tem como a depressão se manifestar igualmente em todas as pessoas. E terceiro ponto que merece atenção, o próprio Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais nos traz uma lista enorme de sintomas que vão além de uma tristeza profunda. Quando pensamos em transtorno depressivo maior e distimia, que são formas de manifestação de depressão. Dentre eles, temos vários, como por exemplo insônia ou sono em excesso na maior parte dos dias, agitação ou retardo psicomotor, perda de interesse por uma ou mais tarefas e atividades que gostava de fazer, sensação de vazio e tristeza, pelo menos em uma parte do dia, todos os dias, sensação de fadiga e perda de energia, mesmo quando não se pratica algum exercício físico. A pessoa pode ter uma capacidade de decisão reduzida, ficando muito indecisa com coisas importantes. A concentração também pode reduzir. Pensamentos relacionados à morte podem surgir, mas veja bem, não necessariamente relacionados ao suicídio, mas sim podem aparecer em formas de pergunta: como seria se eu perdesse a vida? Perceba que os sintomas são mais amplos e não se resumem a apenas sentir tristeza. Uma pessoa com depressão pode trabalhar, rir, confraternizar, brincar, começar novos projetos, mas ainda assim, em seu íntimo, sentir que aquelas coisas não dão a alegria que ela gostaria. É por isso que muita gente não sente a alegria de viver e não entende o que pode estar acontecendo. E agora, como lidar com essa informação? Se você chegou até aqui, pôde entender que a depressão não se resume apenas ao choro e à tristeza. Ela é mais do que isso. E se você se identificou com o que eu falei, saiba que existem caminhos. A cada dia que passa, a psicologia evolui mais e mais e tem encontrado ferramentas que podem te ajudar a lidar com essas questões. Primeiramente, não posso deixar de mencionar a importância da psicoterapia. Ela não é uma conversa vazia, como muitos acham. A psicoterapia utiliza técnicas comprovadas para ressignificar pensamentos, compreender as emoções e colocar em prática planos de ação que possam modificar os padrões por detrás da depressão. Além disso, mudanças práticas no dia a dia também podem ser muito pertinentes. É o caso de mudar o comportamento diante de uma tarefa que deve ser feita. Começar e fazer. Dói? Eu sei que dói. E dói muito. Mas começar a fazer é uma estratégia de ativação que pode, aos poucos, mudar a perspectiva do seu cérebro e de suas emoções. Outro ponto são os exercícios físicos. Eles são indispensáveis para uma mente em maior equilíbrio, pois ajudam a regular a química do nosso cérebro. O autocuidado também é uma proteção a mais para a nossa mente. Cuidar do corpo, comer bem, descansar, fazer algo que antes nos dava prazer, tudo isso pode nos ajudar a nos conectarmos com nós mesmos, mesmo que no começo isso pareça impossível. Acredite, cada pequeno passo importa. Encontrar as fontes de apoio também é uma boa estratégia. Quem você tem por perto? Quais são as pessoas importantes em sua vida? Como você pode se aproximar delas e tê-las como um fator, um afeto por perto?
E lembre-se, o isolamento social não deve ser uma opção. E não esqueça, existem tratamentos e medicamentos que podem te ajudar. O importante é dar o primeiro passo e falar o que você sente, sem se julgar ou diminuir o que você tem vivido. No exemplo em que eu trouxe, no começo do vídeo, a pessoa sentia vergonha de pensar em depressão porque ela não se encaixava no estereótipo. Isso faz pensar que ela não tinha depressão e que não merecia procurar ajuda. Pense nisso. Converse com um profissional e com a sua rede de apoio, amigos, familiares. A depressão tem tratamento e você merece uma vida feliz.